Olá, meus amigos do Atos Podcast. Alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um episódio. Aqui, Cavalcante Neto, seu amigo. Aqui, Pedro Veras, pessoal, seu inimigo. Eu inseri, é novidade, seu né? amigo, Seu amigo, né? Deixei terapêutico isso aí, viu? Não entendi muito bem, não. Achei terapêutico aí, diferente aí. Não, com certeza a audiência vai ficar mais... né? Vai criar um vínculo afetivo, né? Depois dessa saudação, não é não, Pedro? Que seja só com o Neto, por favor. Meus amigos, hoje nós estamos aqui com o grande Paulo Henrique Portela. Paulo Henrique Portela é um mestre em Direito, especialista em Direito Internacional, uma das maiores autoridades quando se fala em Direito Internacional no Brasil, com obra publicada já em qual edição, Paulo? Estamos na 15ª edição pela... 15ª e contando. Exatamente. Pela Juspodium pela ainda? editora Juspodium, e esperamos continuar no mercado pelo tempo suficiente para promover a intensificação do urgentíssimo debate em matéria de direito internacional no Brasil. É importante, para começar, porque isso tem tudo a ver com o nosso tema, é importante dizer que o direito internacional, que os temas das relações internacionais não são mais aqueles temas distantes, aqueles temas para iniciados, aqueles temas que só são tratados na ONU, ou, na melhor das hipóteses, na esplanada dos ministérios. Não, são temas que dizem respeito a todas e a todos nós, e nós aprendemos isso da pior maneira possível, da hard way, como diria um colega meu do Itamaraty, na pandemia, e posteriormente, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A gente sente os impactos da guerra todo santo dia quando nós nos dirigimos às prateleiras dos supermercados. É verdade. Ou quando vamos a um restaurante e a conta, nossa, tá tão cara, isso é um absurdo. Mas isso vem do... Tudo isso vem dos problemas que a economia enfrentou com a pandemia. É aquela coisa, a economia a gente vê depois. E na hora que foi necessário ver a economia, Putin invade a Ucrânia. E isso causa... digamos, no momento em que o mundo tentava respirar após a pandemia, causa uma instabilidade, um desarranjo econômico ainda maior. Mexe no mercado do petróleo. Com reflexos no mundo todo, né? Mexe nos mercados de alimentos, a Ucrânia, grande exportadora de alimentos, a Rússia também. Torna tenso o mundo, né? O mundo que já não precisava de tensões, o mundo que já tinha enfrentado a pandemia com tudo aquilo que foi de ficção científica da pior espécie. E aí nós enfrentamos aquele problema. E aí o direito internacional e os temas internacionais mostram sua utilidade. Aquilo que o Putin pensa lá em Moscou reflete na bomba de combustível. E, portanto, reflete naquele saco de batata frita que você compra na pracinha, naquele dia agradável do São João com a sua namorada, as festas juninas, festas de toda e qualquer espécie. Aí você vai pagar a conta e você tem aquela agradável surpresa. Então... enfim, os temas internacionais dizem respeito a cada uma e cada um de nós. Isso em outras áreas, direitos humanos, meio ambiente, trabalho, comunicações. Tudo o direito internacional, de uma forma ou de outra, vai mexer com você. Por exemplo, você mulher, que hoje tem a Lei Maria da Penha em seu benefício, lembre-se que a Lei Maria da Penha ela surge a partir do momento em que a senhora Maria da Penha recorre a um órgão de um organismo internacional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, alegando que o Brasil, ao não punir o seu marido pelas agressões sofridas, estava descumprindo um tratado internacional. Então, as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos são no sentido de que o Brasil legisle em matéria de proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar. E o resultado é a Lei Maria da Penha. Então, você que acha que o direito internacional é uma matéria que está ali sendo tratada por 50 pessoas ali naqueles salões bonitos da ONU, esqueça. O direito internacional se aplica a você, mulher, a você, pessoa que vai abrir sua empresa e que precisa se preocupar com a sustentabilidade. Hoje não se pode pensar em economia sem sustentabilidade. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso, por exemplo, é a Câmara Americana de Comércio, numa carta que dirigiu aos presidenciáveis na eleição brasileira de 2022, dizendo que o Brasil precisa disso, daquilo outro, para se inserir internacionalmente. Uma das coisas é observar que economia e meio ambiente não são mais díspares. De modo que em tudo está o direito internacional. E hoje nós vamos falar um pouco de direito internacional. Hoje nós vamos falar
Brinca, menino. Brinca. Vai ser pai, ver esse episódio. Vamos afunilar aí e Vamos. tratar especificamente sobre o Vaticano, né? Sim, sim. Para o nosso público aí, a nossa audiência que nos segue o Paulo Henrique, conhecer um pouquinho mais desse território de direito internacional chamado Vaticano, que também é sede da nossa Igreja Católica. Paulo Henrique Portela, nós estamos aqui, o estúdio do Atos Podcast está aqui instalado na imobiliária Mota da Costa, né? E você sabe que para você adquirir o seu imóvel, você precisa de um bom, competente profissional para lhe orientar, não é isso, Paulo? Exatamente. Uma casa, um imóvel, a família às vezes trabalha uma vida toda, né, para ter o imóvel, a casa própria. As pessoas que trabalham com direito deviam pensar com carinho. Vejo, embora eu seja internacionalista, o direito imobiliário pode ser um ramo muito interessante. Todo mundo tem imóvel, mora no imóvel, quase todo mundo. Algumas pessoas, infelizmente, não. Mas a grande maioria. Nós temos terrenos, aluguel, compra e venda de imóveis. Uso capião e tantos outros problemas. E aí você pensa assim, você que, por exemplo, é da área jurídica, quantos amigos meus trabalham com direito imobiliário? Você ouve os grilos falando assim no seu ouvido. Então, pensem, não digo que você vai trabalhar só com isso, mas talvez ter uma formação nessa área pode ser importante para você em seu, digamos, rol de especialidades. É interessante como nesse podcast nós falamos de Vaticano, mas nós vamos aos imóveis. Os menores municípios do Brasil, você poderá precisar de alguém para lhe ajudar. Sem dúvida alguma. Tome muito cuidado, viu? Com muito certeza. cuidado com arranjos que podem lhe custar caro depois. Aquele não vai dar certo. Enfim. Olha aí, nada melhor do que a opinião aqui de um mestre em direito, né? Trazendo lucidez para a necessidade de termos sempre um profissional competente. Sim. E aqui na imobiliária Mota da Costa, Pedro Veras, nós encontramos o nosso amigo Rodrigo Costa, que vai lhe dar toda a assessoria. Ele que é corretor de imóveis e também advogado, tá bom? Exatamente. Então, vai estar aqui na descrição. A nossa imobiliária Mota da Costa. Exatamente. Se você precisa de uma cerca, temos nosso outro parceiro, Belgo Cercas, especialista em cercas das mais variadas possíveis para você proteger ali seu imóvel, suas crianças, seja lá o que for. Inclusive, seu terreno na fronteira ali, você também pode proteger com a Belgo Cercas ali. Porque o Neto me ensinou que toda propaganda tem que ser vinculada ao episódio. Então eu sempre faço a propaganda do patrocinador o Vaticano, conectando com o convidado. O Vaticano é cercado. É engraçado que o Vaticano obviamente, por incrível que pareça, o Vaticano é minúsculo. O Vaticano tem 0,44 quilômetro quadrado. É o maior, né? O menor estado soberano aliás, do mundo. Né? Só para vocês terem uma ideia, E Fortaleza... ele é cercado, de fato. Fortaleza tem 336 quilômetros quadrados, mas o Vaticano é cercado? Bom, eu andei pela parte não cercada do Vaticano. Eu me lembro muito de uma rua chamada Via Ottaviano, que justamente você estava de um lado da rua, você estava na Itália. Você atravessava a rua, você estava no estado da cidade do Vaticano. Nesse ponto não era cercado, mas sim, há cercas em alguns lugares do Vaticano. E isso é necessário que se diga, se deve à segurança do Papa, da Santa Sé e da Cúria Romana. Santa Sé, calma, já vamos falar sobre o que é Santa Sé, porque há algumas confusões. O que é Santa Sé, o que é Vaticano, isso e aquilo e aquilo outro. Mas, enfim, aquele pequeno espaço já foi cenário de um momento muito sensível. No dia 13 de maio de 1981, um atentado ao Papa João Paulo II, quem eu já era vivo naquela época, não sei se o Pedro e o Cavalcante faltava-se uns 10 anos já estavam no meio de nós, né? Eu já era vivo e eu me lembro muito bem do plantão do jornal Hoje, que anunciava o Papa tinha levado um tiro, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas isso a gente fala mais um pouco daqui a pouco. Isso também faz parte da nossa conversa. Pedro, quando o Vaticano quis ficar cercado, ele procurou a Belgo Cercas. A Belgo Brincadeira. Não procurou, mas certamente nos dias de hoje ele procuraria. Ligaria para o Gleuton. Abraço, Gleuton. Obrigado pela parceria. Né? São pessoas, amigos, Paulo, que acreditam no nosso projeto e nos apoiam. Né? Por causa deles, nós podemos produzir este e tantos outros episódios e também documentários, tudo que a gente está
bolando aqui, preparando para vocês, tá bom? Então vai Exatamente. ficar na descrição aqui os nossos parceiros. Exatamente. E por último e não menos importante, estamos em campanha, hein? Campanha. Queremos levar o Atos para a Arena Aleluia, o maior festival de música católica do mundo. E por isso vai rodar a vinheta do Netão aí. Olá, meus amigos do Atos Podcast. Estamos em campanha, queremos o Atos na Arena Aleluia. Aqui está a chave Pix e queremos você ajudando a realizar esse sonho. Valeu, voltou. E então ajude a gente a concretizar esse sonho de levar nosso estúdio lá para a Arena Aleluia, que é muito importante para a gente conta com colaboração material de cada um de vocês. E claro, se você não tiver condições de dar sua colaboração material, reze uma Ave Maria por nós, que já é de grande valia para o nosso apostolado aqui, tá bom? Show de bola, é isso, Pedro? Se puder ser um pouquinho mais, um texto inteiro, pode ser também. Tá ótimo. Aceitamos rosários. Rosários também são bem-vindos. Mas vamos lá, Paulo Henrique. O homem já derramou aqui conteúdo que só não foi Pedro. Inclusive, falando em segurança, não se esqueçam em visitar o Vaticano. Vocês vão ver os guardas suíços com aquelas roupas, né? Aparentemente muito vistosas, amarela com azul, mas não se iludam, aqueles guardas são preparadíssimos. Eles estão preparados para agir com o devido rigor no menor sinal de problema possível. Então, De desordem, né? Exatamente. Paulo Henrique, vamos começar por aí. Por que que a guarda do Vaticano, tradicionalmente, vem da Suíça? Então, antes de passar para uma necessária explicação, que eu acho que deve ser inicial entre Santa Sé e Vaticano, é necessário que se diga que existe dentro daquele pequeno estado a guarda suíça, que é uma guarda de cidadãos suíços, somente cidadãos suíços, que fazem a segurança do Papa e do Vaticano. Eu, porém, queria dizer a vocês que a guarda suíça não é a única guarda do Vaticano. Que o Vaticano, de acordo com o Tratado de Latrão, que foi firmado com a Itália no ano de 1929, isso também merecerá uma explicação oportunamente. Sempre há muita polêmica em relação ao Tratado de Latrão. De acordo com o Tratado de Latrão, a segurança do Vaticano também é garantida pela República Italiana e pela OTAN, certo? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, à qual a Itália pertence. Portanto, o Vaticano é muito bem guardado, certo? Então, se você for lá no domingo, você vai ver o Papa Francisco naquela janela, falando para o povo, como eu vi o Papa Bento XVI 2 vezes. Aparentemente todo mundo feliz, e sim, todos estamos felizes em ver o Papa, mas sempre haverá olhos. Infelizmente, o terrorismo é um problema. O Papa tem status e prerrogativas de chefe de Estado, e como todo chefe de Estado, deve ser protegido. E, portanto, há toda essa segurança, toda uma série de medidas para evitar problemas. Confesso que vou ficar devendo, neste momento, a resposta específica. Por que guarda suíça? E por que não guarda espanhola? Por que não guarda austríaca? Não sei. Mas o Vaticano e a Santa Sé como um todo têm muitas tradições. E isso é bom. A tradição, às vezes, é vista de uma maneira negativa, mas tradição também é estabilidade. São práticas que se perpetuam no decorrer dos séculos e se perpetuam assim porque são práticas firmes e fortes e, portanto, merecem ser respeitadas. De qualquer maneira, é logo importante destacar uma coisa, que é o que eu sempre destaco para minhas alunas e meus alunos de Direito Internacional. Porque o que é Santa Sé e o que é Vaticano? São duas coisas parecidas num primeiro momento, porque a Santa Sé, como nós vamos falar aqui durante todo o podcast, tem poderes semelhantes a de qualquer Estado soberano. O que é o Estado soberano? É aquilo que no dia a dia a gente chama de país. O Brasil, por exemplo, é um Estado soberano. E a Santa Sé tem poderes de Estado soberano, mas a Santa Sé não é Estado soberano. E é aí que nós vamos entrar na semelhança, ou melhor, na diferença entre Santa Sé e Vaticano. A Santa Sé é a cúpula do governo da Igreja Católica Apostólica Romana. É o papado, grosso modo. Tá, seria mesmo que dizer Cúria Romana. A Cúria Romana, exatamente. A certo. Cúria é o Papa, são os cardeais, é a alta administração da Igreja Católica. E essa alta administração tem uma sede, que é o Estado da Cidade do Vaticano, com seu 0,44 km² incrustado dentro da cidade de Roma, República Italiana. Em suma, o Vaticano é a sede da Santa Sé. Basicamente, são duas coisas, portanto, formalmente distintas. Agora,
Sem dúvida que as afinidades são imensas. Em primeiro lugar, o chefe dos dois é o mesmo, o Papa. O Papa é a cabeça da Santa Sé, e, portanto, a cabeça da Igreja Católica Apostólica Romana no planeta Terra, e também é o chefe de Estado do Vaticano, também é o responsável pela administração do Vaticano. Qual é a principal função do Vaticano? É guardar a Santa Sé, ou seja, é proteger a cúpula do governo da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, acaba tendo também uma missão, digamos, espiritual. Mas, insisto, são duas coisas diferentes. A Santa Sé é uma organização, é uma entidade religiosa que é sediada dentro de um Estado soberano, que é o Estado da Cidade do Vaticano. Aquilo que você vê em Roma, quando você vê as plaquinhas de carro SCV, ou como via antigamente, Statua della Città del Vaticano. Aí me perdoe meu italiano, eu faltei a todas as aulas de italiano. Portanto, há riscos sérios e graves nesta fala. Mas o Vaticano, tecnicamente, é aquilo que nós chamamos no direito internacional e no direito interno de Estado. Ou seja, tem um território minúsculo, mas tem um povo, que são os nacionais do Vaticano. Sim, o Vaticano tem nacionais. E tem um governo soberano, um governo que não se submete a nenhum outro Estado soberano. E aí você pergunta, mas professor, como é que pode ter nacionais do Vaticano, mas para você ser nacional, você tem de nascer no Vaticano, etc, etc, etc. E como é que os padres que estão no Vaticano podem gerar filhos? Aqui a gente aproveita para desmistificar a figura da nacionalidade, que é um instituto do direito internacional e do direito interno. Todos têm. Aqui estamos 3 brasileiros. A pessoa tem a nacionalidade no Brasil, por exemplo, em decorrência do nascimento no território brasileiro, mas também em decorrência de outros fatores. O indivíduo pode ser, por exemplo, brasileiro tendo nascido no exterior, mas filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ou pode se naturalizar brasileiro. A nacionalidade ela se obtém de diversas maneiras. E no direito internacional, uma das maneiras é o vínculo funcional, é a ligação funcional com um Estado soberano, ou seja, os funcionários da Santa Sé e do Vaticano têm a nacionalidade vaticana. Mas Paulo, o Papa é argentino? Sim, ele é argentino também, mas ele também ele tem a nacionalidade do Vaticano. Existe a figura da dupla, da tripla nacionalidade. Há pessoas que você conhece que têm mais de uma nacionalidade, então a pessoa pode ter mais de uma nacionalidade. O Brasil não atribui a sua nacionalidade, por exemplo, a quem trabalha, a um não nacional que trabalha para o Estado brasileiro. Mas outros países, outros estados atribuem, como é o caso do Vaticano. Então, não se preocupem, as pessoas estão preocupadas com a garantia do celibato dos integrantes da Cúria Romana. Por favor, não se preocupe com isso. Eu digo isso, pode parecer uma piada de péssimo gosto, mas as pessoas me perguntam em sala de aula, professor, como é que o Vaticano, a Santa Sé, como é que é isso? Tem nacionais, tem cidadão do Vaticano, tem gente com passaporte do Vaticano? Tem. Eles são nacionais do Vaticano? São, sim. Mas, insisto, a nacionalidade pode se obter de outras maneiras. Aí a gente... Pois não? Não, vai lá. Prossiga. E aí a gente aproveita e dizer... Pessoal, vou sentar ali na poltrona. Terminar a aula, eu volto. E aí a gente aproveita para dizer que essa sede da Santa Sé, ela existiu durante séculos. Eram os chamados territórios pontifícios, que ficavam ali na bota, no território que hoje é o território da República Italiana, da Itália. Mas antigamente, até meados do século XIX, a bota tinha vários estados. Você tinha o reino de Nápoles das Duas Sicílias, por exemplo, de onde veio a imperatriz Teresa Cristina. Você tinha a Lombardia, você tinha vários Piemonte, tinha a Sardenha, que curiosamente, a Ilha da Sardenha do ponto de vista do direito internacional, a antecessora da Itália oficial. E por aí vai. Vários reinos ali, estados ali na bota. E havia os territórios pontifícios. Mas lá por meados do século XIX começou o movimento de unificação da Itália, até formar o Império Italiano, o reino da Itália, e depois a República Italiana já depois da Segunda Guerra. E o problema é que nesse processo os territórios pontifícios foram absorvidos. Então a Santa Sé perdeu sua sede durante um tempo. O Papa era uma espécie de quase que preso na Itália. Então isso criou uma situação... Teve 3 papas que não saíram de dentro de Roma. Exatamente, eles se sentiam como que detidos dentro da Itália. E aí se criou toda uma situação. E as pessoas já devem estar se perguntando assim, mas que igreja é essa que criou toda essa confusão? Já vamos dizer que igreja é essa que criou toda essa confusão. E até que, diante de toda aquela tensão, aquele incômodo, começou a haver uma negociação que gerou o Tratado de Latrão, que foi assinado em 1929, que criou
o Estado da Cidade do Vaticano como ele existe hoje. Ou seja, deu de volta à Santa Sé uma sede, um território onde se abrigar. Agora, bem menor. Os territórios pontifícios eram muito amplos. E algumas pessoas nessas horas falam, professor, mas a Santa Sé criou o Vaticano, terra, né? Porque, além da questão da terra, não, ela criou o Vaticano e aí aquele tratado Latrão foi assinado com Mussolini, um fascista. Isso mostra que a igreja tem relação com os fascistas. Ai, meu Deus do céu, isso, haja paciência disso, adotando um tom mais informal. Enfim, Mussolini naquela época era o primeiro-ministro da Itália, naquele momento. E, enfim, é parte elementar de qualquer diplomacia do mundo conversar com todos os estados. Todos, por mais complicados que sejam. Eu me lembro muito, eu era criança ainda, e o África do Sul vivia o apartheid. Sim. E o Brasil tinha uma embaixada lá em Pretória. Não, né? E sabe que é Nelson Mandela, não, Pedro? Não sabe que é Nelson Mandela, Pedro? Não. Claro que sei, né? Claro que vocês sabem, mas o que vocês não sabem, e graças a Deus isso não deu certo, é que a África do Sul teve armas nucleares. Vocês acreditam nisso? Era um país nuclearizado, chegou a ter 4 ou 6 ogivas nucleares. Felizmente, caraca, exatamente, o presidente Frederic de Klerk, que foi o último presidente do apartheid, acabou com esta maluquice, porque senão nós teríamos um Atlântico Sul nuclearizado, com tudo que isso implica, em termos de Brasil, talvez ir atrás de armas nucleares. Mas, enfim, o Brasil tinha relações com a África do Sul, e na época o Brasil era criticado, o Brasil devia romper relações diplomáticas com a África do Sul. Mas na época a resposta do Itamaraty era mais ou menos assim: nós precisamos acompanhar a situação, nós precisamos ter um diálogo mínimo. Ter um diálogo mínimo com os estados soberanos é necessário. É mais ou menos como tentar domar, por assim dizer. É melhor, você precisa, na época ainda dos primeiros governos Lula, a discussão se a Venezuela ia ou não ia entrar no Mercosul, não pode entrar no Mercosul e tudo, mas o presidente Lula à época disse, não, nós temos de trazer a Venezuela para o Mercosul. É uma maneira de tentar fazer com que a Venezuela se atenha a certos parâmetros. E é isso que se faz em boa política externa. É conversar com todos os países. Vejam, por exemplo, o que é que a história registra. É engraçado que nesse podcast a gente vai longe, né? Veja só, por exemplo, Cuba, que durante muito tempo foi um país isolado e até hoje é vítima de um embargo econômico. O que é que aconteceu nesses 60 anos? Cuba conseguiu uma excelente razão para se vitimizar e dizer, olha, nós somos vítimas de um embargo e não das nossas próprias incompetências que existem em todo o sistema econômico que existe, em Cuba existirão também, mas o embargo acabou sendo uma desculpa. E Cuba está lá, continua digamos, mantendo aquele regime que digamos, para dizer o mínimo, complicado. E aí, curiosamente, quando é que Cuba se abre para os Estados Unidos? Foi a partir de uma negociação mediada pelo Canadá e adivinha por quem? Pela Santa Sé. Então, o diálogo é importante, mesmo com os países mais difíceis. O diálogo é a alternativa à guerra. Então, dizer que a Santa Sé é fascista porque conversou com o governo fascista de Mussolini há uma coisa que não cabe em nenhuma teoria política de relações internacionais de história, eu queria me ater um pouco mais nesse ponto da diplomacia, né? Que muito se fala, por exemplo, a gente tem hoje a figura do Papa Francisco, Sim. que ele é um Papa extremamente político Sim. e de boas relações políticas, né? Então muito se fala, o Papa Francisco é isso, é aquilo, outro, lá. Só que, entretanto, o Papa ele tem duas figuras, né? Ele tem a figura do chefe de Estado, ele tem a figura de ser o líder da Igreja Católica Sim. Apostólica Romana. Sim. E ele tem que conciliar essas duas figuras. Sim. Nisso que acontece todas as confusões do mundo. E aí é importante deixar claro que o Papa não pode errar na questão de doutrina e moral da Igreja. Ele é o guardião, ele zela por essa infraestrutura. Então, tudo que vai contra a doutrina e a moral, aí, de fato, é complicado para o Papa não pode se expor a isso, ok. Mas, entretanto, enquanto chefe de Estado, ele precisa manter o diálogo Sim. e precisa manter as boas relações políticas o máximo que seja possível, ainda que o contato seja mínimo. Até porque, entenda, ele é um chefe de Estado de um Estado extremamente pequeno e extremamente vulnerável também. Sim. Em certa medida, especialmente em poder bélico e outras naturezas. Então, você tem que imaginar que o Papa ele tem que conciliar essas duas figuras, se indispor o mínimo possível e grandes viradas que houveram na história teve o intermédio do Papa.
fazendo com que aquele conflito cessasse, aquele conflito diminuísse, conectando duas partes para que elas conversassem e encontrassem o melhor caminho. Por quê? Porque dentro daqueles territórios há católicos sofrendo, há católicos que estão passando dificuldade, há uma série de coisas, e ele tem que, como um líder, e principalmente um líder espiritual, ele tem que trazer tudo isso à tona e cuidar do seu rebanho, porque esse é o papel espiritual do Papa. Vejam só esses dois copos aqui. Sabe o que é diplomacia, no geral? Uma das definições de diplomacia, há várias definições de diplomacia. Uma delas é a de mandar uma pessoa para o inferno de uma maneira tal que a pessoa quer quase que comprar a passagem. Outra é algodão entre cristais. Tá? Então, não é fácil. Todo diplomata tem que ser algodão entre cristais. E o Papa também. E é nesse sentido que, às vezes, ele tem de agir em situações extremamente sensíveis com muito cuidado. Mas a gente olha na história o quanto essas ações foram úteis. Por exemplo, ainda na década de 90, o Papa João Paulo II visita Cuba. E aí foi uma das primeiras vezes que eu, pelo menos na vida, vi Fidel Castro de terno e não com a seu indefectível uniforme militar. Ou seja, conseguiu-se uma pequena abertura para a igreja em Cuba e depois, posteriormente, a igreja consegue se credenciar lá como um interlocutor importante que, mais tarde, junto com o Canadá, lembrando essa história, vai contribuir para que Cuba e Estados Unidos reabram as respectivas embaixadas. Outro exemplo, Guerra das Malvinas. Adivinha quem foi a Buenos Aires na Guerra das Malvinas? Adivinha? O Papa João Paulo II. Então, num momento, uma ditadura difícil, um país querendo reivindicar uma terra que julga sua, guerreando contra uma potência nuclear, mas uma ditadura, chega o Papa João Paulo II, vamos conversar, vamos acalmar as coisas. Se credenciou naquele momento, pouco tempo depois a guerra acabou, mas ele se credenciou naquele momento para um ano depois atuar como mediador entre a Argentina e o Chile, para evitar a guerra do canal de Beagle. O canal de Beagle fica no sul da América do Sul, eu conheço. Sei como é que o pessoal guerreou por aquele, me desculpe a sinceridade, um frio, um vento. Verão, alto verão, 6 graus. Merecia não, Paulo Henrique, a guerra? Rapaz, não. Sinceramente, não tinha nada. Desculpem. Perdão por ser tan direto, argentinas e argentinos, chilenos. Não valia a pena guerrear por aqui. Pois é, iam entrar em guerra. E aí o Papa João Paulo II entra. Então, às vezes, é necessário na diplomacia a gente pôr a cara. Olhar quase que literalmente para a porta do inferno. Porque é assim que a gente acalma o inimigo. É desse jeito. Então é isso. Não se cabe nenhuma crítica em relação à forma pela qual a negociação com o então Império Italiano, Reino da Itália, cujo primeiro-ministro era Benito Mussolini, e tem mais todos os países do mundo. Se você olhar, faça a lista, do Afeganistão ao Zimbábue, todos terão um diálogo com alguma ditadura. E é importante, eu insisto, bato nessa tecla. Brigar não adianta. Se isolou a Venezuela, se isolou Cuba, pra quê? O que é que aconteceu de mudança? Né? Agora, o diálogo, desculpa, eu falo demais, professor. Como diria um antigo técnico da seleção brasileira, fala muito. Mas, enquanto isso, o diálogo já abriu tantas possibilidades. Por exemplo, ali no Oriente Médio, o Papa foi a países complicados ali também. Até que ponto isso não ajudou a melhorar a situação no Oriente Médio? Quem é que vai conversar com o Irã, com a Arábia Saudita, com o Iraque, os países complicados? Pois bem, é a conversa que tem aberto espaços. Vejam só, por exemplo, hoje, um avião israelense pode sobrevoar a Arábia Saudita, coisa que não podia acontecer. Hoje você viaja para a Arábia Saudita, digamos, para Israel, com um avião da Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, essas coisas não podiam acontecer antes. Como é que aconteceu? Houve uma guerra, Israel invadiu Dubai e derrotou? Não, foi conversa. Inclusive, é até interessante notar que um dos grandes artífices dessa aproximação à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Israel foi Donald Trump. Exatamente, Donald Trump. Então, foi a conversa. Conversa que permitiu, além, obviamente, a gente tem que ser bem pragmático das perspectivas de negócio. Mas ainda tem muita coisa para dizer sobre a Santa Sé e o Vaticano nesse jogo. Por que é que eles... Sim, professor, mas o Papa tá se metendo em tudo. Que história é essa? De onde é que vem isso?
Essa história que eu quero contar, mas antes, por favor, vamos deixar o povo falar, né? Porque o professor, para falar... Professor. Habla demasiado. Mas Pessoal, tu quer falar? Fala aí. Para quem não sabe, Paulo Henrique é um ex-diplomata do Instituto Rio Branco, né? Atualmente Deu pra perceber. analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E, Paulo Henrique, o Vaticano possui os seus mandatários, para falar em nome do Papa, né? Nos países, faz às vezes de embaixador, os núncios, né? Núncio apostólico, não é isso? O Vaticano, a Santa Sé, isso é de antes do Vaticano, a Santa Sé já tem A Santa Sé, embora organização religiosa, ela tem prerrogativas de Estado soberano. Ela atua como se um Estado soberano fosse. E uma dessas prerrogativas é o direito de legação, que é o direito de enviar e receber agentes diplomáticos. Na prática, o Vaticano, como Estado, também tem esse direito, mas quem exerce é a Santa Sé. Acaba que nas relações internacionais, a diplomacia da Santa Sé representa o Vaticano. Logo, a Santa Sé tem diplomatas. Professor, onde estão esses diplomatas? Quando você vai a Brasília, você sai ali da esplanada dos ministérios e tudo, entra no setor de Embaixada Sul, se não me engano, na L3, chama Avenida, a primeira missão que você vai ver é a Nunciatura Apostólica. A Nunciatura Apostólica é a embaixada da Santa Sé, cujo chefe, embaixador, é o núncio apostólico. Quem é embaixador? É o chefe de uma missão diplomática, é o chefe de uma embaixada. Mas os embaixadores do Vaticano são os núncios apostólicos. Curiosamente, em países historicamente católicos, como o Brasil, de maioria católica, como o Brasil já teve, ainda tem. Tem, mas tá caindo cada ano. Tá bem fragmentado. Tá bem fragmentado. Mas nesses países, o núncio apostólico era também o decano do corpo diplomático, ou seja, o representante do corpo diplomático. A demanda do corpo diplomático é tratada pelo núncio. Então, a Santa Sé, portanto, tem as suas nunciaturas apostólicas. Os integrantes da equipe têm as imunidades que todo diplomata tem, e eles têm o dever de zelar pelos assuntos de interesse da Igreja Católica Apostólica Romana. Professor, eles fazem proselitismo, eles pregam, é isso? Ai, vamos à calma. Há muitos assuntos de interesse da Santa Sé que tem a ver com a religião. Que, por exemplo, o aborto, por exemplo. A liberdade religiosa, para começo de conversa. O ensino religioso. E aí eu digo, aproveito dizer para vocês, para todos e todos que estão nos vendo, que como a Santa Sé ela tem prerrogativas de Estado, ela age como se Estado fosse, ela também faz os chamados tratados internacionais, que são tratados... Participa também, né? É aquilo que a gente chama, entre aspas, de lei internacional. Se estivéssemos numa aula de direito internacional, fontes do direito internacional público, aí falaríamos dos tratados. A Santa Sé também faz tratados. Eles normalmente se chamam concordatas, mas não necessariamente. E não há muito tempo, a Santa Sé e o Brasil assinaram um acordo, foi, se não me engano, no primeiro governo Lula ou no segundo. E justamente tratando de liberdade religiosa, tratando de ensino religioso, da permissão do funcionamento do ensino religioso, tratando da personalidade jurídica da Igreja Católica no Brasil. Em alguns países a Igreja Católica não tem personalidade jurídica, são associações culturais, associações esportivas, tipo Turquia, por exemplo, Rússia, por exemplo, são países onde a Igreja Católica não vai ter personalidade jurídica. Aliás, tem países interessantes que você não pode ir à missa. Pessoal, aqui alguns católicos assistindo a nosso podcast, a gente tem muitas vezes o costume de dizer, foi pra missa no sábado, no final da tarde, diz, eu tô livre da missa. Essa expressão a gente às vezes fala, mas isso é uma besteira monumental. Porque há países onde você não vai ter como ir à missa. Vou citar, por exemplo, então, aproveite. O Afeganistão. O Afeganistão só tem uma igreja, que é uma capela, que fica dentro da Embaixada da Itália, em Cabul, que foi uma deferência, porque a Itália foi o primeiro país a reconhecer a independência do Afeganistão. Mas tá bom no Afeganistão, porque na Arábia Saudita não tem. Na Arábia Saudita não tem. Na Arábia Saudita são missas que as pessoas fazem escondido mesmo. Escondido nas casas, porque não pode. Não pode. A tendência é que isso mude. A Arábia Saudita, por incrível que pareça, está evoluindo muito em matéria de direitos humanos, sobretudo o direito das mulheres, mas eu acredito que a liberdade religiosa avance na Arábia Saudita nos próximos anos, mas por enquanto, se você é um trabalhador estrangeiro na Arábia Saudita, tem tipo 20% da população lá é estrangeiro, tem muito filipino, por exemplo, as Filipinas são o maior país católico da Ásia, então você quer celebrar uma missa, é underground mesmo, é undercover, é debaixo dos panos mesmo. Na China também tem uma situação parecida, porque a igreja chinesa, por determinação do governo chinês, obviamente que quer dominar todo, né? O governo chinês não aceita que exista autoridades submetidas a uma autoridade de fora, no caso a Santa
Santa Sé. Então a igreja chinesa católica existe, mas ela é submetida ao governo chinês. Então os católicos que querem assistir a uma missa com clérigos que reconhecem o Papa como autoridade suprema também é underground. Coreia do Norte também, não tem igreja. Então o pessoal que tá achando aí que a missa é vou pra missa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, olha, não façam como o professor. O Brasil ainda tá livre, o professor, por exemplo, uma vez, eu fui ao Marrocos, e o Marrocos é um país muito tranquilo, nesse sentido, a igreja católica funciona, embora, na maioria dos países muçulmanos, proselitismo seja crime. Como assim? É proibido pregar uma religião que não é religião oficial islâmica. Você não pode converter um muçulmano. Uma igreja católica vai funcionar, mas só pode acolher estrangeiros ou pessoas que já são as gerações católicas e católicos. Então eu entrei numa igreja em Marrakech, igreja dos Santos Mártires, se me não engano. Nossa, é uma emoção muito grande. Você se sente assim em casa. Parece que você tá andando no sertão do Nordeste com sede e bebe uma água. E a água suga toda. É muito bom. Deem valor à igreja de vocês, porque em alguns países vocês não vão encontrar assim tão fácil. Paulo Henrique, me diz uma coisa. Agora, o Vaticano, até pelo tamanho bem reduzido dele, ele tem algumas limitações, né? Ou abrir mão de algumas estruturas. Por exemplo, é exigido passaporte para entrar no Vaticano? Pois é. Então, o estado da cidade do Vaticano é minúsculo, né? E ele se enquadra naquilo que o direito internacional chama de microestado, que são aqueles estados muito pequenos, ou em território, ou exatamente, Liechtenstein, Andorra, Mônaco, que acabam tendo de abrir mão de algumas de suas prerrogativas soberanas típicas. Que prerrogativas seriam essas? Emitir moeda, política de defesa, etc. Hoje isso está mudando, porque hoje você tem a União Europeia, que quase todos os países têm uma moeda só, que é o euro. Na América do Sul tem um caso estranho, muitas das pessoas talvez não sabem, o Equador. O Equador também abriu mão de emitir moeda. A moeda do Equador é o dólar. Exatamente, não é mais não me lembro agora qual era o nome da outra moeda. Mas tradicionalmente, o que é que acontece? Esses estados abrem mão da defesa, então a defesa do Vaticano mais uma vez, é feita pelas Forças Armadas italianas. Então, automaticamente, o espaço aéreo também é como se fosse da Itália. Tudo é controlado pela Itália e, portanto, pela OTAN, já que a Itália é membro da Organização do Tratado Atlântico Norte. A moeda também, o Vaticano não tem moeda própria, a moeda já era a lira italiana, agora é o euro. E, enfim, não precisa de passaporte lá. Quem for ao Vaticano, você vai descer lá em Roma, você pega um táxi, desce em frente ao Castel Sant'Angelo, o castelo que fica bem em frente ao Vaticano, você vai andando, você desceu ali, você olha, tá ali, a Basílica de São Pedro, vai andando. Não tem controle de passaporte, até porque é importante que se diga, quando se fala em matéria de Europa, que existe um acordo, o acordo de Schengen, que cria uma zona ali na Europa de livre circulação de pessoas. Nesse sentido, o europeu, por exemplo, vamos supor que você que está aí sentado tem um passaporte português. Você quer se mudar para a Áustria amanhã? Pega um avião. Pode ir. Você é um finlandês. Eu tô cansado da Finlândia, eu quero me mudar pro sul da Itália. Pegue o trem, pega o carro, pega um avião, uma low cost, aquelas empresas ultra baratas, já foram mais baratas antes da guerra, mas enfim. E pronto. Existe a livre circulação de pessoas dentro da Europa. Se quer fazer isso no Mercosul. Quando é que a gente... Qual é o impacto para nós que estamos no Brasil? A gente, por exemplo, entra em Portugal. Você embarca em Fortaleza, chega em Lisboa. Aí você vai para Paris, depois vai para Viena, depois vai para Atenas. Você não vai ter controles de passaportes adicionais. Sim. Você vai ter um controle na entrada, em Lisboa, e na saída. O primeiro destino faz a alfândega, né? E depois aí... Então já era assim para entrar no Vaticano, no território do Vaticano, mas agora mais ainda. Pronto. Mas agora eu me lembrei de uma coisa interessante. Do mesmo modo que o Vaticano, a Santa Sé tem anunciatura apostólica no Brasil, o Brasil tem uma embaixada junto à Santa Sé, ou seja, você vai a Roma. O Brasil vai ter a Embaixada do Brasil em Roma, ali na Piazza Navona, que é um prédio antigo do século XV, o Palazzo Pamphili, um prédio histórico italiano. Aí você tem a missão do Brasil junto à FAO, a Organização da Agricultura e Alimentação da ONU, e tem a Embaixada do Brasil junto à Santa Sé. E ainda tem o consulado, que é onde se resolve os problemas da comunidade de nacionais no exterior. Então, você que quer ser diplomata, você saiba que você poderá trabalhar, chegar no seu trabalho, ser diplomata católico, todo dia você vai abrir sua janela ali e vai olhar a Basílica de São Pedro na hora do almoço. Eu, quando era diplomata, eu servi na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, e aí na hora do almoço eu ia andando
ali Buenos Aires muito fácil de andar, toda plana. Eu ia passear às vezes dentro do cemitério da Recoleta. Cemitério, foi assim. E às vezes entrava na... bom pra passear. Tinha menino passeando lá, menino correndo, jogando bola, bebê e tudo. A maioria do pessoal que tá lá não incomoda mais, assim, que horror. O mal. Assim, aí você tá lá na Embaixada do Brasil, você é melhor, você vai pra Brasília de São Pedro, tem as missas lá, você vai lá, é uma maravilha. E tem as recepções do Papa, né? São as... quando eu era do Itamaraty, o pessoal falava muito dessas recepções do Papa. Essas recepções são super tradicionais. Os homens vão de fraque, vão com suas medalhas, as mulheres vão de vestido longo, com véu. Aí algumas pessoas vão falar, lá vem a igreja com suas tradições. Pessoal, todo serviço, todo lugar no mundo tem suas tradições. Aqui no Brasil, quando um embaixador chega para apresentar suas credenciais, ele sobe a rampa do Planalto. Aí tem lá a bandeira, tem lá os dragões da independência tocando hino. Lá na Grã-Bretanha, os embaixadores vão apresentar as credenciais numa carroça de ouro, vão apresentar as credenciais ao rei. Todo país tem o seu protocolo. E a Santa Sé, como equivalente como eu já disse para vocês, tem prerrogativas de Estado soberano, tem os seus protocolos também. Isso é a coisa mais normal do mundo, ok? As pessoas gostam de falar, né, da Santa Madre, Igreja Católica Apostólica Romana, enfim. Aliás, falando nisso, eu tô com isso na cabeça, é bom a gente dizer logo pra fora. Por que a Santa Sé tem esse papel. Professor, eu não sou católico, eu sou muçulmano. Por que os muçulmanos não têm o mesmo poder, digamos? Professor, eu não sou católico, eu sou ortodoxo russo. Por quê? Então, a pergunta ela começa a ser respondida mais ou menos assim: professor, qual é o melhor carro? Aí a resposta já meu caro, existe porventura a Secretaria dos Carros do governo federal que diz o melhor carro é o... Não. Professor, qual é o melhor livro de, digamos, literatura brasileira? Me diga, existe porventura a Secretaria Especial dos Livros do Governo, Ministério da Educação e Cultura, que decreta quais são os melhores? Não. Existe um negócio que chama a vida acontecendo, a história acontecendo. E aí nessa história, as coisas alguém vai se destacar. Qual é o melhor time? Não vou falar, porque esse negócio de time é um problema grande. Melhor você ficar calado. Olha, Cavalcante Neto já está animado. Você está num ambiente meio hostil para você. Um ambiente hostil para nós, enfim, da Série A do Campeonato Brasileiro. Acontece. Mas é isso. A coisa vai acontecendo. Então, na história, o desenvolvimento histórico foi colocando o Papa num papel sobressalente nas relações internacionais. A gente tem de lembrar, número 1, que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem uma estrutura centralizada. Nós temos uma estrutura hierárquica, nós temos a Santa Sé, nós temos a Cúria Romana. Tá? Nós somos uma instituição, eu sou católico também, baseada na hierarquia, entre outras coisas. Professor, lá vem a Igreja Católica, chata hierarquia, né? Vamos lá, quem é baseado na hierarquia? A polícia, as Forças Armadas, toda e qualquer empresa, toda e qualquer mercearia, toda e qualquer banquinha da rua, tudo é baseado na hierarquia, ó. Olha que legal. Pois é, que legal. Puxa vida. Pois é, hierarquia. Nós temos essa hierarquia, essa centralização que facilita a tomada de decisões. Em primeiro lugar, isso é muito importante que se diga isso. Facilita a tomada de decisões. E nós não temos também, nesse mesmo ritmo, várias igrejas católicas. Igreja Católica Brasileira até existe, mas é fora da comunhão com Roma. Não existe Igreja Católica Brasileira, Igreja Católica Uruguaia, Igreja Católica Argentina, como, por exemplo, existe Igreja Luterana da Dinamarca, Igreja Luterana da Noruega, Igreja Luterana da Suécia. Existe várias, não, existe uma Igreja Católica Apostólica Romana. Então existe uma centralização de poder, uma organização de poder. E, no decorrer da história, esse poder organizado foi adquirindo protagonismo na medida em que muitos estados eram católicos. Então, o rei do país tal olhava para o Papa e via, nossa, ele é uma autoridade, eu vou obedecer em todas as matérias. Então, na prática, na história, a Cúria Romana se impôs como uma espécie de governo supranacional, um governo acima dos governos, um estado acima dos estados. Olha como a Igreja Católica é uma ditadura. Aí você vai chamar de ditadura também a União Europeia, tá? Porque a União Europeia também se baseia na noção de supranacionalidade, ok? Então o Banco Central Europeu, que determina, por exemplo, que a Grécia não gaste mais do que arrecada, como aconteceu na crise grega, é uma ditadura autoritária.
A supranacionalidade é uma experiência que, obviamente, ela não é o dia a dia das relações internacionais, ela é uma experiência incomum, mas ela existe. Existe na União Europeia, não em toda a União Europeia, mas existe, e existiu na Igreja Católica Apostólica Romana, na história do Papa como soberano dos soberanos, e que, portanto, teve um papel nas relações internacionais. Sim. Com o tempo, esse papel foi se alterando, mas não se perdeu totalmente. Então, você tem, em vários episódios da história, o papel, por exemplo, de João Paulo II, para falar de uma pessoa mais recente da vida da nossa igreja, São João Paulo II, para nós católicos. Que fez muitas visitas diplomáticas, né? Que foi a Um dos papas que mais viajou. Exatamente. Os papas, e o Pedro falou muito interessante, os papas durante muitos anos não saíam de Roma de jeito nenhum. Se for duvidar, João Paulo II foi o que mais rodou. João Paulo II foi o que mais ele rodou. assumiu o pontificado muito novo, era Sim. novo ainda, e teve à disposição, e era muito carismático, né? Exatamente. E aquela cena que ficou marcada, né? Ele se curvando e beijando o solo. Do beijo do solo. Beijo do solo para tudo. demonstrar que essa terra, que toda a terra Do carinho. pertence à criação, Exatamente. está submetida a Deus, né? Então, e o que o Pedro falou que é muito importante, que a presença do fiel católico, dos católicos no mundo todo, leva o Papa a ter também essa diplomacia com qualquer país. Essa autoridade, que tenha a essa moral. autoridade. Exatamente. Exatamente. A autoridade moral foi forjada em Autoridade inúmeros espiritual, né? episódios terríveis da história. O Papa João Paulo II teve esse papel, por exemplo, a crise do canal de Beagle entre a Argentina e Chile, a guerra das Malvinas. E, sobretudo, né, e obviamente isso é sujeito a controvérsia. Visita a Nicarágua também. Visita a Nicarágua, visita países do Oriente Médio, visita Cuba e, obviamente, as questões alusivas ao desmonte da Cortina de Ferro. O Papa, eu lembro, o Papa João Paulo II era polonês, arcebispo de Cracóvia, Polônia, que na época vivia sob a ditadura, né, ditadura comunista, sob a égide de Moscou. Então, o papel do Papa, pouco depois da sua posse, em 16 de outubro de 1978, em ter ido à Polônia, ter celebrado aquela missa multitudinária, eu não me lembro agora se foi em Varsóvia ou Cracóvia, Varsóvia é a capital da Polônia, aquilo ali mexeu com o bloco socialista todo, aquilo ali suscitou, por exemplo, fortaleceu o sindicato Solidariedade do ex-presidente da Polônia, Lech Walesa, que em 1980 e 1981 promoveu um movimento que desestabilizou a Polônia, e aquilo ali ficou um pouquinho, durante alguns tempos, hibernando, mas no final da década de 80 quebrou tudo. A cortina de ferro se rompeu, se uniu ao surgimento na antiga União Soviética do Mikhail Gorbachev, Glasnost, Perestroika, uniu a fome com a vontade de comer e o Papa no meio. Inclusive, até hoje, há muita polêmica sobre o atentado. Falamos do atentado que o Papa sofreu em 1981. Ele foi atingido por um turco, Mehmet Aliaca, que já tinha um histórico na Turquia de marginalidade. Ele, por exemplo, eu estive lá em Istambul. Era um fanático, né? Além de tudo, um bandido também. Digo, desculpa a palavra. Eu estive lá em Istambul, numa rua que homenageava um jornalista cuja morte ele estava envolvido. Então, ele já era envolvido em diversos problemas. E ele teria tentado matar o Papa. E o que é que acontece? Há muitas teorias de que ele estava servindo a outros interesses, a serviços secretos da então Cortina de Ferro. Então obviamente, há muita polêmica, há muita controvérsia. Sempre que há um atentado terrorista, sempre há a teoria do Lone Man, né, do Lone Wolf, do lobo solitário, que ele teria agido sozinho para se destacar, para aparecer, etc. E não pode cravar. Mas faz muito sentido que tenha havido forças ocultas, né, naquele momento do atentado, até porque a Itália, naquela época, lembrando que o Vaticano está incrustado dentro da Itália, a Itália vivia um momento também muito difícil, um momento de muita instabilidade, organizações secretas, né, conspirações e outras coisas, outras histórias muitas. Quem estuda a história da Itália nos anos 70, tem o caso daquele Cesare Battisti, que foi objeto de um pedido de extradição, ele já não mais está no Brasil, ele foi para a Bolívia, e a Itália pediu a extradição para a Bolívia deu. Né? Mas aquele tempo na Itália era um tempo de muita instabilidade. A máfia italiana. A máfia, havia também o medo de que o Partido Comunista Italiano, que era o maior partido comunista do Ocidente, assumisse o poder, havia organizações secretas. Muita coisa havia na Itália nos anos 70. O primeiro-ministro Aldo Moro, que foi morto, as Brigadas Vermelhas, um movimento terrorista. Então,
A Itália também era um país um pouco complicado naquela época. Enfim, de qualquer maneira, se mostra a situação. O Papa era e é uma figura importante. E hoje, inclusive, eu tenho plena convicção de que o Papa Francisco está mexendo, né, os seus pauzinhos dentro dessa crise na Ucrânia. Não é fácil, é uma crise muito complicada. A gente tem de colocar a situação como ela é. Para o presidente. Consagrou, né, cara? Consagrou a Rússia, o Sagrado ao Imaculado Coração de Maria. Exatamente. O presidente Vladimir Putin, o que é que acontece? A Rússia sempre teve sonhos de poder imperial. O maior país do mundo, né? 11 fusos horários, não é pouca coisa. E esses sonhos eles chegaram muito perto de ser realizados com a antiga União Soviética. Com o fim da União Soviética, a Rússia passa por um período de decadência. Mas ela volta, a Rússia voltou. Com a invasão da Ucrânia, a Rússia voltou definitivamente ao patamar de ator global relevante. Agora, para o Putin recuar, como é que ele vai recuar? Vai dizer, não, a mãe Rússia não importa mais? Que leitura ele vai passar se ele recuar? Definitivamente, eu acredito... Se aproximou da China, né? Se aproxima da China, a China sempre querendo também influenciar marcar os rumos espaço, né? políticos da política do mundo, mas você imagina a situação. Ele imaginou talvez que ia passar o trator em cima de Kiev, mas Kiev resistiu não só com apoio ocidental, cabe ressaltar, o equipamento militar da Ucrânia é russo também. Então eles sabem, conhecem tudo, conhecem todo o meio. E hoje está uma situação difícil. Se ele recuar, ele acabará sofrendo internamente. Então é uma situação muito delicada. E aí algumas pessoas ficam cobrando, por que é que não resolve isso? Quando é que vai resolver? Mas com certeza o Papa Francisco, dentre outros atores globais, estão colocando a sua... Movendo as peças ali no movendo tabuleiro, as peças no tabuleiro para ver se resolve essa situação. Olha só, não esquece, hein? Queremos o Atos na Arena Aleluia. Chave Pix aqui. Paulo Henrique, mas falando um pouquinho mais aí da situação da guerra, né, já que você tocou... Só um parênteses aqui, só para não ficar muito distante, tem outra realidade também que acontece para a figura do Papa existir, né? Que é essa é a realidade extremamente técnica que você colocou, e tem uma não tão técnica, mas é de grande relevância, que é por que o Vaticano deve existir, certo? E é um pensamento extremamente simples. Por que o Vaticano deve existir? Primeiro, porque é a única forma do Papa defender a fé. Simples e claro, é a única forma do Papa defender a fé. Se o Papa ele está sobre o guarda-chuva ali de outro chefe de Estado, e esse chefe de Estado, que não é difícil de acontecer, ele é contra os interesses cristãos, então como é que o Papa vai defender a fé? Ele vai virar um preso político, que já aconteceu. Sim. Por isso que muitos papas não podiam sair de dentro do Vaticano. Porque eles eram, entre as presos políticos, por mais que eles fossem chefes de Estado de fato. Então o Papa ele tem a obrigação de defender a fé em muitas matérias, em muitas circunstâncias. Como é que ele faz isso? Sendo um chefe de Estado. Não estando abaixo de nenhum outro chefe de Estado, porque a partir do momento que o Papa está abaixo de outro chefe de Estado, ele na verdade não é mais uma autoridade suprema. Ele então tem que obedecer ou obedece ou vira um preso político. E aí é muito complexo. A independência do Papa. É aquilo que não existe na China, que é uma outra situação muito delicada, que a Santa Sé tem tentado conversar com o governo da China e vice-versa, para que haja uma distensão. Algumas pessoas perguntam, sim, professor, mas a China não vai abrir nunca? Será? Porque a China, ela é um país, sem dúvida, uma potência econômica, ninguém questiona isso, e deverá ser pelos próximas décadas, mas os sonhos de poder político da China esbarram ainda um pouco na ausência do chamado soft power, ou seja, de um poder de ser um país mais simpático aos olhos do resto do mundo. Isso, obviamente, está sendo trabalhado, claro, o chinês não é bobo, né? E eles trabalham com muita paciência e com muita diligência. O TikTok está aí para mostrar uma cara do soft power chinês, mas na medida em que a China tiver uma relação mais amigável, por exemplo, com entidades como a Santa Sé, a China terá mais simpatia no mundo também. Isso é a China, que, além de tudo, também é um poderio militar interessante, mas ainda é menor que outros países. Isso talvez seja um empecilho para que a China
se estabilize de vez como ator político global. Já é um ator político relevante, claro que é, mas poderia ser ainda mais forte. Daí, como o Cavalcante Neto falou, né, também o papel da China tentando servir um pouco como fiel da balança na guerra Rússia-Ucrânia, lembrando que a China, ela parece pôr do lado da Rússia em vários momentos, mas em algum momento eles vão se bicar. Eles têm uma fronteira, eles têm litígios históricos naquela fronteira. São dois bicudos. Então, em algum momento, eles já se bicaram no passado. Quem estuda a história sabe que em algum momento o comunismo chinês foi para um canto e o comunismo soviético foi para outro. Então, a China, insisto, se coloca do lado da Rússia em alguns momentos para marcar posição. Mas eu não tenho assim, a convicção de que ela, numa guerra nuclear, por exemplo, apoiaria decisivamente a Rússia. Porque aí isso acabaria afastando demais de outros, além do soft power, acabaria talvez gerando ainda mais ruído com outros parceiros, já mais do que o ruído que já gerou com Taiwan. E o ruído foi tão grande que hoje, por exemplo, a administração Biden, nos Estados Unidos, ela tem uma ideia de trazer de volta as empresas para os Estados Unidos. E aí a pergunta é, por que será isso? Será uma política nacionalista? Não. O problema o buraco é maior, é uma preocupação com as supply chains, como eles chamam, com as cadeias produtivas, que com a pandemia, por exemplo, sofreram muito. Cadê as peças? Vamos fazer o carro, cadê as peças? Não, a China está fechada. Tudo concentrado lá. Tudo concentrado na China. A pandemia passou, mas a China, por conta de Taiwan e outras coisas, acaba sendo um ator geopolítico complicado. Então é melhor ter as cadeias produtivas dos Estados Unidos ou em países amigos, que entre os quais a Câmara Americana de Comércio, eu sempre me lembro muito dessa carta que eu li no ano passado, indica o Brasil como um possível destino dos investimentos americanos, como possível parte das cadeias produtivas norte-americanas, para que o Brasil, porém, tenha de se preparar. É interessante como a gente aqui vai do Vaticano para Pequim, e de Pequim para o TikTok, do TikTok para o WeChat, e por aí vai, falamos aqui de Moscou, de Havana, de Buenos Aires, aqui é o mundo inteiro. Meu Mas amigo, é interessante. Você é uma enciclopédia ambulante. É interessante, sabe por quê? Porque a Igreja Católica realmente está presente relevante, de um jeito. né? Exatamente. Essa é uma outra razão pela qual a Santa Sé acabou se estabelecendo. A proposta universal do cristianismo, em primeiro lugar, e do catolicismo sempre. Porque o cristianismo, lá pelas tantas, com a reforma protestante, começaram a surgir as igrejas nacionais, etc. Mas, por exemplo, existe uma diferença grande entre o cristianismo, o catolicismo e as religiões da antiguidade, essa universalidade, justamente porque, por exemplo, o judeu, o povo eleito, eram eles. As religiões gregas eram para eles. As religiões dos romanos eram para eles. Era aquela coisa, por assim dizer, nós somos nós, os outros são os outros. Ou seja, nós gregos temos direitos, os estrangeiros não têm nenhum. Então, o cristianismo, ele abre. Fábio Conde Comparato, que é um grande autor de direitos humanos, fala no livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos exatamente isso. Os direitos humanos também são universais. As pessoas até falam da dicotomia entre religião e direitos humanos. Nada mais bobo. Nada mais bobo. Eu já, inclusive, uma vez eu caí uma questão num concurso se não me engano, foi defensor público do Piauí. E justamente falava, julgue o seguinte item marcando certo e errado. Religião e direitos humanos não tem nada a ver. Uma coisa mais ou menos assim, eu colocava essa questão em prova, muita gente errava. Tem tudo a ver. Os direitos humanos, qual é a ideia de direitos humanos? É a ideia de que todos os seres humanos, indistintamente, têm uma dignidade que lhes é inerente. Essa ideia é sobremaneira cristã, católica, Jesus Cristo. É aquilo que eu já falei, o romano era o romano. Tipo, Paulo, cidadão romano, morreu decapitado. Pedro não era cidadão romano. Pedro era um cidadão de uma colônia. Morreu crucificado. Quem é que morre mais rápido? Decapitado ou crucificado? Deve doer ser decapitado, provavelmente. Mas deve durar 5 segundos sente. E a pessoa nem sente. Imagine as dores que Pedro sentiu. Então vejam a diferença de tratamento. De modo que essa proposta de ser aberta ao mundo também permitiu que a Santa Sé, a Cúria Romana, tivesse o papel na história que ela teve e, insisto, ela ainda tem e não se vislumbra que deixe de ter, porque fala-se bastante no enfraquecimento do cristianismo na Europa, mas na África, por exemplo, o cristianismo não para de crescer. Eu falo muito, né?
Não. Será que Tá gostaram tudo de mim? certo. Mas é interessante. Meu amigo, né? você é um poço de cultura, meu enciclopédia ambulante. Agora, uma coisa que é engraçada, né? Quando você começa a estudar a fundo e ver toda a importância do papado, do Vaticano, e toda a infraestrutura que a igreja tem, você começa a ver que a coisa mais estúpida que tem é um protestante ficar enchendo o saco, criticando a igreja, querendo derrubar a igreja, puxar o tapete e tudo. Porque o próprio protestantismo bebe das benesses do Papa, que traz a infraestrutura, traz toda a diplomacia, traz toda a abertura, traz toda a infraestrutura que o protestantismo também bebe a reboque de toda essa paz que o papado traz. É uma coisa interessante, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Quando eu era menino, faz tempo, eu fiz intercâmbio num país chamado Dinamarca, cuja igreja luterana da Dinamarca. O pontífice é o chefe de estado, ou seja, a rainha Margarete, a pontífice maior da rainha da igreja luterana da Dinamarca. Foi uma das primeiras igrejas luteranas, ainda da época da Reforma Protestante. Eu me lembro muito da Catedral de Copenhague, Catedral Luterana de Copenhague, a Catedral de Nossa Senhora Voflukirke, para quem quiser saber em dinamarquês como é que é, né? Em suma, a gente entrando um pouco na questão religiosa propriamente dita, a gente percebe em alguns irmãos e irmãs protestantes alguma dificuldade com a figura de Nossa Senhora. Essa dificuldade não existe no luteranismo, no protestantismo histórico. Raiz, né? Raiz. Essa dificuldade não existe. E aí a gente se preocupa, até porque quando eu fui a Istambul, entrei lá na Mesquita Azul, a gente vê lá publicações que destacam o lugar de Maria, Nossa Senhora, no Islã. No islamismo. Ela é respeitada no islamismo. O islamismo basicamente crê que tem um profeta maior que Jesus Cristo, mas Jesus Cristo tem o seu lugar no Islã também. E Maria tem. Inclusive eu me lembro muito de uma amiga minha, há muito tempo eu não a vejo, ela sempre fala, ela muçulmana usando véu, diz, olha, Nossa Senhora usa véu também, por que vocês ficam falando, vocês católicos? Né? Ela usa véu também. Enfim, é uma figura importante. Então, por que algumas irmãs e irmãos protestantes têm essa dificuldade com Nossa Senhora não ser a mãe de Jesus? Só isso. Só isso. Você vai dizer, Jesus Cristo, eu te amo, mas tua mãe, eu não sei o quê. Eu fico imaginando a pulga que corre na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo nessas horas. Né? A cabecinha, o cara me ama, disse, mas minha mãe aqui, olha como é que ela tá. E minha mãe é essa mulher que simplesmente me pegou no braço, foi pro exílio. Então é interessante, né? Porque a gente fala de direito internacional e tudo. Nosso Jesus Cristo foi refugiado, né? Herodes queria a cabeça de Jesus Cristo. Então José e Maria se tacaram pro Egito nas altas horas da madrugada. Eles foram refugiados, como tantas e tantos hoje no mundo inteiro. Então mais uma vez, que é muito importante a gente aproveitar esse ensejo, toda a história do cristianismo, toda a preocupação do cristianismo com a proteção da pessoa, que mais uma vez é importante que se diga, não existe essa dicotomia entre direito da pessoa humana e religião. Inclusive, a gente fala muito hoje de ações afirmativas, de como Jesus, se olha lá na Bíblia, a preocupação de Jesus com certos públicos, né? Com o leproso, como chamava antigamente, pessoas hoje que têm hanseníase, o termo leproso não é muito agradável, hoje, aliás, nunca foi, com os órfãos, com as viúvas, com as pessoas que naquele tempo, na sociedade judaica, eram as mais maltratadas. Então, hoje, você olha para a ideia de direitos humanos e diz, olha, nós temos de tirar a religião do mapa. A religião criou isso que está aí hoje, criou essa estrutura de proteção da pessoa humana. E o Pedro falou uma outra coisa também, já puxando totalmente de assunto, mudando, a questão da independência do Papa. Lembrem-se do problema que foi na história do Brasil, século XIX, Segundo Império, Pedro II, aquelas questões do padroado e do beneplácito. Porque Dom Pedro II tinha um poder sobre a igreja no Brasil. O imperador tinha algumas decisões, se me não engano, algumas decisões da Cúria Romana só entravam em vigor no Brasil com autorização do imperador. Isso deu uma confusão. E aí vocês dizem, é porque a igreja, a separação entre a igreja e o Estado nos interessa. Porque quando a igreja e o Estado estavam juntos, deu
problema. Deixa eu contar. Deu problema, ok? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquela história deu problema. Nos interessa que a Os igreja... jesuítas que o digam, né? Pois é, o que aconteceu com os jesuítas, né? Marquês de Pombal botou para correr em Portugal. O preço que a gente paga até hoje por essa decisão é enorme, porque o sistema educacional do Brasil sucumbiu. De modo que, por favor, vamos abandonar essa ideia que existe essa dicotomia entre direitos humanos e religião. E aproveitando, já que o Pedro falou dos jesuítas, aquela outra velha dicotomia entre ciência e religião. A gente fala dos jesuítas, eu fico só pensando como a igreja odeia a ciência. Só que não, entre aspas. Aí a gente pensa nos jesuítas, em todas as PUCs que existem no Brasil e no mundo, todas as universidades, todas as escolas. A igreja católica tem um observatório, tem uma academia de ciências da qual fazia parte. Foi criada, pois é, as universidades foram criadas pela igreja. Na academia de ciências do Vaticano, o próprio Stephen Hawking fazia parte, ele era ateu, assim, de modo que essa história... Não há o que discutir. Ciência, pessoal, você que está aí, ciência, você que diz que a igreja e a ciência não tem nada a ver... Ciência necessariamente tem debate, discussão, choque de ideias. Então, às vezes, as ideias da Igreja Católica podem contrariar as tuas. Isso é absolutamente normal. Se elas não contrariam, existe o dogma que tu critica. Tu que critica a Igreja Católica por conta dos dogmas, tu às vezes tem teus dogmas. Ciência é bagunça, eu sou professor. Se não tiver zoada, se não tiver debate, se tudo que eu disser o aluno fizer... Amém. Eu não sou mais professor, eu sou outra pessoa, tá? Tem de ter zoada. Meu amigo. Sim, é muita conversa, né? Que aula, viu? Que aula, Pedro. Tu é doido, meu amigo. Rapaz, a gente passaria aqui horas Volta e horas ao mundo em 1 hora com Paulo Henrique Meu Portela. Deus, fomos a todos os continentes, né? 60 minutos. Falamos do Afeganistão, falamos do Afeganistão. Faltou a Oceania ali. Chegou perto, Taiwan e tal. Taiwan chegando. Canadá, Estados Unidos. Meu amigo, mas o que importa, fazendo o resumo aí, é que o Papa, como persona Christi, né, o representante de Jesus máximo aqui na Terra, ele precisa abraçar todos os povos, né, e levar o evangelho a toda criatura. Ele precisa capitanear essa igreja que foi fundada por Jesus Cristo para evangelizar e ir até os confins da Terra, né? Sim. Então a igreja, o Papa, enquanto chefe de Estado, e também com a missão espiritual, ele precisa levar a boa nova a toda criatura e a todos, né? E muitas vezes deixando de lado a questão ideológica, né? Muitas vezes colocando ali no mesmo patamar, não digo em termos de liturgia, mas em termos de diálogo, né? De missão difícil. É uma missão difícil, mas que precisa teve ser colocada, né? Teve até um sujeito que disse que a porta era estreita, sabe? Não sei se vocês sabem, um determinado judeu, sabe? Sim, o Jesus Cristo disse que a porta é estreita. É difícil, sim, o Papa chega lá no Egito, sim, aí depois ele vai lá Os países árabes, vai lá na Rússia, depois ele vai lá em Cuba, Igreja Ortodoxa, chega e encara um ditador chileno como Pinochet, que jogava as pessoas de avião, mortas, com pedras e amarradas nos pés e arames para afundar. O Ortega. Chega lá na Argentina, chega lá na Nicarágua, chega nos Estados Unidos. Não é fácil. Não é fácil. Mas quem disse que ia ser fácil, cara pálida? Se você acha que vai ser fácil, não é o teu caminho. É difícil mesmo. Aí, Paulo Henrique, em termos de direito internacional, Sim. O Vaticano ele se pronuncia conforme os seus princípios. Ou seja, alguma organização, algum tratado, qualquer movimento internacional que seja contra os princípios católicos, obviamente o Vaticano, o Papa, enquanto chefe de Estado, vai dar uma direção conforme os princípios. Sim. Por exemplo, a questão do aborto, né? Sim. Se manifestando contra o aborto, a ideologia de gênero. Sim, e tantos outros temas sensíveis que diz respeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios morais cristãos católicos, não é isso? Sim, é normal. Isso normal. não Faz só parte. o Papa faz, mas todos os estados fazem. Os Isso. Estados Unidos vão se manifestar Exatamente. Para o mundo, presidente Biden, presidente Obama, de acordo com uma determinada visão de mundo. Exatamente. E é interessante notar que os Estados Unidos eles têm uma certa linha, não importa o governo, por exemplo, a manutenção da segurança nacional, do papel dos Estados Unidos no mundo. Cuba vai ter suas ideias, o Brasil vai ter suas ideias, a Venezuela, isto é absolutamente normal, porque o Papa não pode defender. Todos os estados defendem alguma coisa. Exato. Todas as autoridades. Mas, no geral,
a posição da Santa Sé, da Cúria Romana, do Papa, nas discussões internacionais é em conformidade com os princípios e objetivos das Nações Unidas. Você não vê o Papa defendendo uma guerra, por exemplo. Nas relações internacionais é proibido o uso da força, as controvérsias devem ser solucionadas de maneira pacífica e o Papa tem atuado nesse ritmo há muito tempo. Muito tempo. De modo que chega a ser anterior à ONU. Inclusive sai Papa, Sim. entra Papa, é o mesmo direcionamento. Né? Então não há a Cúria Romana ela não discrepa, não é algo que faça com que se olhe e diga este é um pária, o Estado pária, que é aquele Estado que viola todas as normas elementares de direitos humanos e que, portanto, é isolado, que era o caso da África do Sul, na época do Apartheid, que era aquele regime que dividia brancos e negros, na época, né, a gente chamava negro, hoje já mudamos um pouco a terminologia, é uma discussão que é a linguagem hoje, mas, enfim, era um regime segregacionista, e aí a África do Sul realmente era isolada. A África do Sul, por exemplo, não participava de Olimpíada, não participava de Copa do Mundo, só tinha corrida de Fórmula 1, e eu me lembro, eu gostava de Fórmula 1, era uma confusão. É uma confusão. Então é isso. Mas é uma forma de pressionar, né? Dar um boicote ali. Com certeza, mas a Igual Santa Sé que- não. Ninguém boicota não viajem para o Vaticano. Não viajem, não visitem a Basílica, não visitem o Museu Vaticano. Ninguém Até diz porque é aberto, né? Todo mundo Exatamente. entra. Entrou na Itália, pronto. E aí aquela coisa, até aproveitando já que foi falado mais cedo, não sei se foi o Pedro ou o Neto, porque as riquezas da igreja. Nossa. Pessoal, olha, Não, essa aí é o velha. que olha, guardar proteger uma Capela Sistina, as obras de arte que estão Patrimônio histórico, patrimônio histórico da cultural. humanidade cuidado pela Igreja Católica, Apostólica, Romana. E o melhor sempre para Deus, né? Exatamente, as igrejas. Belo, né? Você construir belos templos. Exatamente, a beleza dialoga com a verdade, né? Apesar de que a Capela Sistina é toda pagã, né? Então, Aquela Capela Sistina é muito. Aliás, aquela Capela Sistina é muito legal. É uma barulheira e fica toda hora aqueles guardas italianos e do Vaticano dizendo shh, shh, aquele psiu terrível. Mas é impressionante. De modo que a Igreja Católica é guardiã de diversos tesouros, tá? Aqueles museus, as igrejas, elas estão ali guardando boa parte da história da arquitetura, da cultura, da arte, da vida do ser humano, da vida de um planeta. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E não é fácil manter. As pessoas acham que é fácil manter. Não é. E não dá lucro, porque a Igreja Católica é rica. Ai, meu Deus do céu. A gente vê o Papa Francisco viajando de aviões a jato de ouro. Claro que não. Ele sempre freta um avião, diga-se de passagem. Então não existe isso. A Igreja Católica ela é guardiã de boa parte do que a humanidade produziu de bom. E isso se reflete também nos hospitais, Sim, nas nas escolas, obras de caridade, nas universidades, grandes bibliotecas, né? nas obras de caridade. Ou vocês acham que em alguns lugares, eu me lembro, eu fui à Amazônia. Sim, morei lá. Onde olha, eu fui a 11 vezes à Amazônia quando era do Itamaraty. Eu fui a lugares bem recônditos onde só estão as Forças Armadas Foi em Tefé? e religiosos. Não foi a Tefé, não. Foi a São Gabriel da Cachoeira, Ixi, lá em cima. na Cabeça de Cachorro. Pior ainda. Só estão os religiosos e os militares. É. Não é assim, não é fácil, não. Não é fácil. Tem pessoas. E as pessoas que estão lá na Amazônia precisam de alguém. Quem está lá? As Forças Armadas E a igreja? e a Igreja Católica, algumas evangélicas também estão lá contribuindo para dar saúde, educação, auxílio àquelas pessoas. É muito fácil falar de certas instituições. É muito simples, inclusive das Forças Armadas. Mas faz o que elas fazem. Faça, vá lá no meio de certos lugares oferecer os serviços que vocês oferecem. Lá na África. Então podem ter certeza que o dinheiro que você está ali pagando o seu dízimo, colocando ali na cestinha, ele está sendo muito bem aplicado. E onde não for, e acontece, são seres humanos. A igreja tem um código de direito canônico, a igreja tem penalidades e as pessoas têm pago pelos erros que cometem. Os deslizes, né? E até parece que só dentro da igreja que ocorre deslizes, Não é? né? Eu não vou, obviamente, fazer uma lista aqui dos deslizes dos teus ídolos ideológicos, até porque nós somos um programa que é permitido para menores de 18 anos. Mas tem cada história. Dá uma olhadinha, bota no Google pra tu ver, bota o teu nome lá, pam, tu vai ver cada coisa. Bom, enfim, não Meu vou falar amigo mais. Paulo Henrique, muito obrigado por sua aula, tanto conhecimento aqui compartilhado, muito obrigado por sua generosidade e trazer
Quer saber sobre o Vaticano? Assista esse episódio várias vezes, né? Porque foi informação demais aqui, né, Pedro? Pô, é doido, tiroteio aqui, foi uma metralhadora aqui. E foi muito Compartilhe esse episódio com a galera aí que você acha que vai se interessar pelo tema, né? Todos os católicos precisam ter essa base de conhecimento para conhecer melhor a sua igreja. Até porque, Paulo Henrique, falar do Vaticano é você falar da história de toda a civilização ocidental, principalmente, né? E como a igreja contribuiu para a evolução da nossa civilização, né? Eu tive a alegria de estar na Basílica de São Pedro. Nessa basílica aí. Em Roma, em ver tantas igrejas, tanta história. As pessoas acham que a história da Igreja Católica foi um grande piquenique nas ruas de Roma, com cafés expressos, com docinhos deliciosos. Não, foi dureza, foi difícil, martírio dificuldades. E hoje, muita incompreensão. Não foi fácil, nós não estamos aí porque aconteceu, foi muita luta. E é isso, professor Paulo e tudo, tá difícil, sim, mas é como eu falei, é difícil. E outra coisa, qualquer escolha que você vai fazer vai ter as suas dificuldades. Então venha pra cá, pro nosso lado, que aqui é difícil, mas o negócio termina bem. Como diria, tem uma frase atribuída ao Woody Allen, né, sobre o medo da morte, que ele dizia, eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo de as coisas perderem repentinamente o sentido. Aqui elas não vão perder nunca, tá? Aqui elas jamais perderão. Na hora que você apagar aqui, na hora que você fechar os olhos aqui, você abre os olhos no outro lado. E aí, professor, que a minha vida é tão sofrida, eu não aguento mais. São 80 anos de sofrimento para versus quantos anos de eternidade? Cara pálido. Então vem pra cá, venha pro nosso lado aqui, que você, quando fechar os olhos aqui, tudo que você fez de bom nessa vida vai ter sentido. E tudo que milhares de mulheres e homens fizeram em todos esses anos vai ter sentido quando você entrar lá do outro lado. Tá certo? É isso aí. Vem pra cá. Pode vir. Valeu, meu irmão. Olha só, compartilha aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você deseja nos ajudar a evangelizar e a produzir conteúdos aqui de qualidade, ajuda o Atos Podcast. A gente vai deixar aqui na descrição. Estamos em campanha para o Aleluia, mas também você pode ser parceiro aqui do Atos, não é isso, Pedro? Exatamente. Se inscreve no canal e deixa seu like aí. E agradeço muito a aula do Paulo Henrique aqui, que se deu esse tempo pra gente. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.